Mas, porém, a gente tem dentro do país uma lei que é muito fraca para nós, que somos sérios, que é a Lei Pelé. A Lei Pelé, ela dá abertura muito grande para muito picareta fazer muita besteira. Para qualquer um ser qualquer coisa? Exato. Que sentido? Eu posso dizer que eu sou um profissional e deu? Você pode abrir uma federação ou uma confederação, registrar um CNPJ e a partir dali começar a emitir certificado para quem você quiser, do que você quiser. Criar uma arte marcial, inclusive, você pode fazer. Ah, é? Posso inventar uma arte marcial do Mano Dal Ponte? Pode. Tranquilamente. Você quarto Dan em Mano Dal Ponte, sim, dá para dizer? Sim. Karatê Mano Dal Ponte, o Muay Thai do Mano Dal Ponte, que foi... Aí você pode inventar qualquer história. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é um grande mestre das artes marciais, já tive o prazer de entrevistá-lo outras tantas vezes em veículos de comunicação por aí, e hoje ele está aqui comigo no Manos Talk Show. Professor, mestre, é sensei ou não? Professor. Professor, não, sensei é o quê? Eu tenho título de mestre, mas eu ainda não me acostumei com ele, prefiro professor. Professor? Isso. Professor Fabiano Viniarski, acertei? Exato. Professor, que prazer lhe receber. Prazer meu. Tá, o que para ser mestre, tem que ter graduação, é isso? O que é? Ou é tempo? Depende da arte marcial, cada arte marcial tem as suas características, né? Dentro do Muay Thai, que é onde eu tenho esse título, existem alguns preceitos pré-determinados, né, pela Confederação Brasileira de Muay Thai. E no meu caso eu atingi mais de 10 anos com a faixa preta já. E um outro item que eles pedem é que tenha pelo menos 5 faixa preta também formado por mim. Então, você formou 5 alunos? Fui formado faixa preta já há bastante tempo. E aí passei esses 10 anos, recebi o título de mestre e no mesmo dia eu já graduei outros 5 para faixa preta, que já estavam aptos. Mas como é que funciona? Quem decide é você? Se o cara está apto ou não, ou tem alguma confederação que determina e homologa o negócio? Tem as federações, as confederações, e a gente, pela experiência que a gente vem ganhando através dos tempos, a gente consegue, com os olhos, analisar as pessoas e pontuar isso, né? Se eu precisar falar de cada um, as qualidades... Você consegue? A gente consegue. É mais ou menos Karate Kid, assim, você não está pronto ainda? Isso, é um olhar técnico. É bem isso? Exato. Lógico é que, infelizmente, tem os maus profissionais que não agem dessa forma. Mas eu agradeço muito porque eu tive uma escola muito boa. Então, dentro da minha escola, né, na Academia Chutebox, foi mundialmente famosa, reconhecida, nos anos 2000. E a partir dali a gente tem essa bagagem bem... Foi lá que você treinou com o Anderson? Isso, o Anderson era um dos atletas da equipe, né? Eu, naquela época era ainda aluno. Mas você batia nele ou não? Não. Nem perto. Não chegava? O cara era bom? O Anderson Silva é um cara muito acima da média. Hoje ele deve estar com 45, eu estou com 43, ele deve ter 45. E ainda, se a gente quiser brincar, é um Pelé e um outro qualquer. Tem isso, Fabiano? Tem isso? Tem. Não dá para brincar? Tem cara que não dá para brincar? Não tem como. Mas por quê? Por velocidade, técnica, estilo de luta? Muita técnica. O Anderson é um cara muito técnico, é um cara que, além de ser muito técnico, ele tem um talento dele e é um cara que sempre treinou muito. É um cara super de alto astral, só que muito dedicado. Um caso, quando eu comecei a puxar treinos como instrutor ainda dentro da academia do mestre Rodrigo Vidal, lá em Curitiba, no Cabral, eu puxava alguns treinos, né? Estava aprendendo a dar aula. Eu era aluno dele, me tornei um funcionário dele. E o Anderson, várias vezes, descia de um caminhãozinho lá que ele trabalhava como ajudante, pegava os shorts dele, batia meia hora de saco, 40 minutos. No tempo do almoço dele, ele batia saco, treinando. Entrava pro caminhãozinho e ia trabalhar. E aí, quando ele podia treinar, quando ele dava aula, daí todas as noites dava aula e tal, era onde a gente aprendia com ele também. É o diferencial, né, Fabiano? É um cara que é acima da média, não tem. Faz diferente e faz melhor do que os outros fazem. A arte marcial, ela muda a tua mente também? Você, como professor, vai evoluindo com o passar do tempo? Muito. Porque eu me lembro de conversar com você não era tão calmo assim, você era um cara mais explosivo, agora você está mais tranquilo. Normal. Você está mais tranquilo? Estou mais tranquilo. Preocupado, né, com a situação atual do país, mas a gente vai amadurecendo,
as artes marciais, elas dão direção para as pessoas, né? Ela muda, realmente, elas mudam a vida de muita gente, muita gente. Muito da formação de caráter que a gente tem, que eu tenho, pelo menos falo por mim, que eu tenho, veio de dentro do tatame. Foi uma segunda família para mim, né? O pessoal fala, tal. Para mim, uma segunda família. Eu passei muitos dias da minha vida, muito mais horas dentro das academias do que com a própria família. Então, não tem como não refletir isso, né? E aí vem a questão, né? Bons profissionais e maus profissionais. Se você está com bons profissionais, a tendência é que você caminhe pelo lado correto e vá ter um bom caminho. E se você estiver de um lado ruim, se você não perceber isso, acaba que te tendencia a ter uma má escolha. Bom, o que veio primeiro? Veio o judô na sua vida? Judô. Judô aos 3 anos de idade, né? 3? 3 anos. Nas Mas por quê? A família te colocou o quê? Na escolinha tinha, na escolinha que eu ia lá em Curitiba, na Maria Fumaça. Tinha judô? Tinha judô. E aí fiz, né, durante... Kimonozinho, tudo? 3 aninhos? Tudo. O professor jogava a gente pra cima, a gente adorava. Aquelas coisas, é muito mais lúdico, né, do que propriamente em si. E aí, com 10 anos, eu mudei de cidade, fui morar em Ponta Grossa. Lá eu tentei treinar capoeira, não me adaptei. Era muito longe de casa também. Voltei para Curitiba com 14 anos, tentei o karatê, mas ainda não era o que eu queria. Era muito tranquilo o karatê? Era muito tranquilo e não batia horário também. Não era o que eu gostava, não me identifiquei, né? E aí, aos 15 anos, eu conheci o Muay Thai, através de um Rodrigo meu chamado Rodrigo Richter. Que depois eu continuei, ele parou. Ele se tornou um veterinário lá em Curitiba e eu continuei. E aí estou até hoje. Muay Thai e depois veio Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu, sim. Jiu-Jitsu, lá em Curitiba eu treinava muito sem kimono, que é hoje conhecido como no-gi. O submission, que o pessoal fala hoje. E aí quando eu vim morar em Criciúma, eu vim morar dentro de uma academia. Vim para dar aula de Muay Thai dentro de uma academia de Jiu-Jitsu, que é a Hillion Gracie aqui, através do professor Romulo Reis. Você morava dentro? Quando eu cheguei aqui, cheguei de mochila nas costas, chinelo e... Mais nada? Mais nada. E aí morei na academia, dentro da academia, alguns meses, conheci uma menina, namoramos, fui morar junto com ela um tempo, a Daniela, que hoje é uma grande amiga minha. E a vida seguiu e deu certo. Tá legal. Mas quando é que você fez a sua? A Performance Academia abriu em janeiro de 2013, dia 21 de Foi um grande passo para você, Fabiano? Foi. Mudança total, né? Mudou muito. Mudaram os compromissos, mudaram as contas. Você virou empreendedor? Se vira empreendedor, se vira com mais ruga, mais cabelo branco. É o que sobrou, né? É o que O que sobrou ficou branco? O pouco que sobrou ficou branco. Como é que vocês entenderam essa história toda da pandemia? Que as academias foram muito afetadas. Muito. Estão sendo muito afetadas. Ainda estão, né? Estão num processo ainda bem complexo. As academias e a parte de entretenimento aí das festas e tudo mais, casamentos, e todo tipo que envolva isso, vão ser os últimos a se recuperar, se recuperar. Eu procuro estudar muito, ler muito sobre, não sou uma pessoa capacitada para julgar, mas eu procuro entender, para poder entender melhor o que eu vou fazer com o meu próprio negócio. Então, eu vejo que a economia brasileira, ela vai sentir muito mais do que outras economias através do mundo, dentro do mundo aí, porque, infelizmente, no Brasil, né, a nossa classe política, todos sabem disso, não é demagogia nenhuma falar que é uma classe política podre. Salvam-se poucos bons políticos. E dentro disso, ainda, os gastos que são absurdos, que acabam por prejudicar mais ainda o país. Então, para o país se recuperar, vai demorar mais tempo. Hoje eu vejo uma análise de médio prazo, curto a médio prazo, aí 6, 8 meses, que quem conseguir sobreviver até depois do carnaval vai conseguir patinar e depois vai começar a clarear um pouquinho, pouco. A gente ainda está vivendo um aporte econômico muito grande do governo, parece ser pouco, R$600 para suspensão de benefício de trabalho para outros, e o governo pagando lá 70%, 50%, enfim. Tá vindo esse dinheiro, tá amenizando a coisa, porque ninguém sabe o que vai acontecer, então está dando esse aporte inicial. Mas quando por exemplo, em Santa Catarina hoje, 530 mil desempregados nesse período, esse pessoal vai receber, né, a sua ajuda financeira do governo, o seguro-desemprego, só que vai acabar e não vai ter para onde eles voltarem.
Não tem emprego. Eu não consigo hoje empregar uma pessoa. Eu posso até empregar, eu tenho que demitir alguém. Para eu demitir, eu estou pensando 10 vezes, porque eu tenho que pagar a demissão dela. E não tem dinheiro em caixa. Se vai valer a pena ou não vai, quer dizer. Então, é uma situação muito delicada. Infelizmente, muito delicada. E em contrapartida da situação delicada, não vou nem falar que o governo estadual fez isso ou não, não sei, não cabe a mim. Mas eu acho que a maneira que foi passada para a população, o que é a doença, Covid-19, não passaram do vírus, passaram sua doença. Ninguém sabe que o vírus é o SARS-CoV-2, só sabem que é uma doença, só. E as academias colocaram como se fosse um local super poluído, super prejudicial para a saúde e para que essas pessoas... Era um local que se contaminasse pessoas. Local extremamente proibido. Extremamente proibido. Só que esqueceram que nas academias é que o pessoal tem adquirido saúde através dos tempos. É onde você vai buscar saúde. É onde você vai buscar. É onde você faz saúde em pessoas debilitadas. E é onde você mantém e aumenta a saúde de pessoas que estão bem. Ainda mais na arte marcial. A arte marcial é um pouco mais complicada até nesse ponto, porque tem contato, troca de secreções, né, suor e tudo mais. Então tem que ter um cuidado. Dá para fazer, dá para estar liberado das academias, dá. Tendo professores responsáveis e cidadãos responsáveis. Dá para ter. Então a gente está com esse prejuízo, está com essa paralisação, né, teve uma queda absurda de movimento. Então as empresas que conseguirem se estender aí de abertura até lá depois do carnaval, acho que depois vão se estabilizar aos poucos. Vamos falar disso na volta, pode ser? Claro. Eu tenho o prazer de receber ele, que é mestre, não gosta do título, Fabiano, professor Fabiano Wieniawski, é isso? Wieniawski, é polaco, agora você falar o nome italiano. É difícil. A gente já volta aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV. Canal 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET, online no portal rtv.com.br. Perdeu o Manos Talk Show? Fácil, vai no YouTube ou no Spotify, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com o mestre, o professor Fabiano Wieniawski, acertei? Exato. Agora, vem cá, você estava me contando que vocês tiveram uma reunião com 15 proprietários de academias em Florianópolis. Isso. Né, para essa situação do Covid, o que vocês foram fazer lá? Eu fui uma das pessoas que não falo isso de maneira nenhuma superior a ninguém, mas eu fui uma das pessoas que tentou mobilizar a reabertura das academias no estado. A gente foi conversar com alguns deputados, conversei muito com o prefeito Clésio Salvaro, tive várias reuniões com ele. O que ele te falava? O Clésio estava favorável à reabertura, né, com isolamento pré-determinado, vertical, buscando não afetar a saúde, não afetar a economia. Só que acabou travando no governo, infelizmente, né? O governo travou demais e o reflexo é esse agora, né? O reflexo tá aí nas ruas, tá nas famílias, então foi complicado. E aí eu estive em Floripa na quinta-feira passada com proprietários, era para ser uma reunião com mais proprietários de outros locais também, de outras cidades, mas acabou que de fora de Floripa, ali, região grande, né? Palhoça e São José, Floripa. Só eu estive presente, mas foi muito proveitosa. Uma reunião que a gente está tentando unir forças, né? Para daqui para frente mudar o nosso cenário, o cenário da educação física dentro do estado e do reconhecimento dos profissionais de educação física também dentro do estado. Então a gente está buscando agora novos meios, né? Novas maneiras de lidar para buscar recursos, enfim, para tentar achar soluções em conjunto, não de forma individual. Mas... Fabiano, até porque o universo de vocês, sem a presença, ele é muito complexo, né, cara? Sim. É muito difícil fazer um exercício físico sem a motivação do professor, né? Ele é uma grande força para quem está lá, né? Além da motivação, o que peca muito é... A pessoa, muitas vezes, não sabe fazer um exercício corretamente. Então, o educador físico estudou. Costumeiramente, as pessoas continuam estudando e se adequando e se trazendo mais conhecimento para ele mesmo, para poder passar para os alunos. Então, o que a gente viu agora, o que a gente está percebendo nas academias é muita gente machucando em casa, se machucando sozinho. Não sabe fazer exercício. Porque o professor não está ali para corrigir.
né? Não tem os equipamentos necessários, então colocam num banco que não é apropriado, que não tem o ângulo correto para a pessoa sentar, não tem regulagem nenhuma. A pessoa em casa não faz a higienização completa como está fazendo na academia, por incrível que pareça, né? E além de tudo, né, além de tudo isso, as pessoas em casa elas fazem de maneira despretensiosa. Então é onde geralmente sem acontece o compromisso. Sem o compromisso. Então as academias são imprescindíveis, né? Se tornou agora uma atividade essencial através do projeto de lei do deputado estadual Fernando Krelin. Foi aprovado, né? O governador já assinou, então a gente passa a ser atividade essencial e logo em seguida veio também o decreto do presidente Jair Bolsonaro, também reconhecendo como essencial a atividade Como essencial física. agora, né? Recentemente. Exato. Vem cá, que história é essa de que você deu um pau num cara que se dizia mestre? Tem um vídeo seu antigo? Que história é essa daí? Tem. Foi um cidadão que mandou um currículo para mim uma vez, dizendo que era mestre em 7 ou 8 artes marciais. Tinha até um currículo Bonito? Currículo bonito. bonito. É uma coisa que a pessoa teria que ter 5 vidas para conseguir ser aquilo tudo, né? E aí ele meio que quis tomar o meu espaço dentro da minha própria academia. Ele foi lá na sua academia? Foi. O vídeo é na sua academia? É na minha academia. Aí fez aquilo ali tudo e aí a gente fez uma aula juntos ali, mas não foi se é realmente uma pessoa capacitada, né? Mas ele não parece ser capacitado Não, no vídeo. Ao contrário, ele parece que não entender nada. Eu já até, se é capaz de eu falar, alguém gravar, Tá. e até me colocar em maus lençóis. Mas tá ali, né? Eu fui, pela justiça, fui obrigado a tirar o vídeo do ar, Você né? teve que tirar o vídeo, cara? Rolou isso mesmo? Está tendo um Mas por processo quê? judicial para difamação, uso de imagem, aquelas coisas todas, né? E aí eu da minha página tirei, só que daí outras pessoas gravaram também e publicaram, enfim. Não sei como é que essas outras pessoas estão com isso daí, mas eu tive que tirar, retirei, no mesmo dia que chegou para mim eu tirei, não tem problema nenhum. Mas é aquela coisa, quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Então, quem for ver o vídeo vai ver alguém fazendo uma movimentação de luta de nível fraco para médio, não chega nem a nível médio de força, intensidade. É uma coisa muito básica, muito crua e que viralizou. Na época eu dei entrevista para rádios de fora do país. Eu me lembro da história, não foi só aqui? Na Atlântida, deu no Pretinho Básico, viralizou, assim, viralizou. Eu fui reconhecido em aeroporto lá em Natal, cara. Só foi tirar foto por causa do vídeo. Aí você dá uma finalizada no cara ali com 2 golpes. Né? Mas não foi nem finalizado. Foi que o cara daí não quis mais, né? E aí eu peguei, soltei o verbo depois, apresentei ele, pedi para ele se apresentar. Ele se apresentou para o pessoal que estava presente. Você deu uma explicação, né? Dei uma explicação. Uma orientação do que está acontecendo? No final, depois. Isso acontece muito nas academias, cara? É muito normal aparecer sempre um. Acontecia mais, porém a gente tem dentro do país uma lei que é muito fraca para nós, que somos sérios, que é a Lei Pelé. A Lei Pelé, ela dá abertura muito grande para muito picareta fazer muita besteira. Para qualquer um ser qualquer coisa? Exato. Que sentido? Eu posso dizer que eu sou um profissional e deu? Você pode abrir uma federação ou uma confederação, registrar um CNPJ e a partir dali começar a emitir certificado para quem você quiser, do que você quiser. Criar uma arte marcial, inclusive, você pode fazer. Posso inventar uma arte marcial do Mano Dal Ponte? Pode. Tranquilamente. Você quarto Dan em Mano Dal Ponte, dá para dizer? Sim. Karatê Mano Dal Ponte, o Muay Thai do Mano Dal Ponte, que foi... Aí você pode inventar qualquer história. Tem lunático para tudo, né? Então, infelizmente, a gente tá pego por isso. Eu vi que você é otimista em alguns pontos e pessimista em outros, né? Eu confesso para você que eu sou otimista. Eu acho que quando o negócio abrir, as pessoas vão voltar ensandecidas, querendo voltar a fazer, sabe? Eu acho que vai acontecer muito isso. Eu sou muito otimista nesse sentido. Mas como é que você enxerga o mercado, no geral, aqui em Criciúma? Você é muito atento a isso. Sim. Como é que você está vendo os outros negócios, os teus concorrentes, né? Uhum. Pessoal que está no mesmo ramo que você? Eu não sou pessimista, eu tento ser um pouco realista em alguns determinados pontos. Por isso que eu falei, você é meio otimista e meio pessimista. Não, mas eu tento ser realista. Então vamos mudar, ser otimista e realista. Isso, alguns pontos, porque eu não tenho pessimismo comigo, não tenho. Eu sou uma pessoa muito confiante assim das coisas. Confiante a ponto de que se eu tiver que fechar a porta do meu negócio, eu vou fechar e vou abrir outro e vai dar certo. Eu sou confiante a esse ponto. Se eu colocar a mão para fazer, eu posso demorar até um pouco para fazer. Mas vai fazer. Mas se eu for fazer, eu vou fazer para dar certo. Eu sou assim.
Dentro de Criciúma, há 7 anos atrás, a gente tinha um mercado muito pobre de atividade física. Por quê? Porque era um mercado relaxado. E isso eu peço desculpas para quem, até se alguém estiver assistindo e se sentiu ofendido, que trabalhasse há mais de 7 anos atrás nessa área, proprietário de academia e tudo mais, porque era tratado com um certo desleixo, um certo comodismo. Uma zona de conforto. Você via as academias muito sujas, com o maquinário sempre parado, estragado, fachadas ruins, marketing ruim. E aí, quando abriu a Performance, deu uma chacoalhada no mercado aqui da cidade. Só deu uma ligada? Deu uma ligada, alguns trabalharam de uma forma correta, outros nem tanto. E aí foi mudando, foi mudando, foi mudando. Eu converso às vezes com o Luciano Nunes, que é um grande educador físico aqui da cidade, e ele faz um trabalho de consultoria muito forte em várias academias. E o Luciano é um cara que eu não tenho amizade com ele, mas é um cara que eu respeito demais. E ele, com certeza também, né? A gente não tem amizade de sentar num barzinho e tomar uma cerveja, por exemplo. Nunca fiz com ele. Mas é um cara muito, muito 10, assim. E ele sempre falou, Fabiano, eu te agradeço em nome de todos, porque mudou o cenário da cidade. A maneira que a gente veio foi uma maneira despretensiosa, mas tornou um negócio grandioso para todos, porque daí acabou abrindo a cabeça de outras pessoas, as pessoas vieram investindo mais pesado, mudando atendimento, mudando qualidade de conhecimento, e isso alavancou o mundo fitness aqui dentro de Criciúma. O cenário para frente, eu até hoje conversei também com uma personal que era daqui, Andréa Giger, que está lá em Blumenau agora, e lá ela falou que é horrível o mercado, e aqui é muito melhor. E eu vejo um bom, porque eu vim de Curitiba morar aqui, porque realmente eu acredito na cidade, uma cidade com um potencial fortíssimo. E eu vejo que vai passar pela peneira, né? Alguns vão ficar, vão estacionar e vão fechar, e outros tantos vão passar e vão continuar melhores do que estavam antes. Isso eu tenho certeza absoluta. Está tendo uma união maior dos proprietários também, estou buscando unir mais o pessoal para a gente poder trocar ideia, trocar conhecimento, e isso gerar melhoria para todos, não só para mim, eu não estou pensando em mim. Quando eu fui conversar com o prefeito várias vezes, quando eu fiquei noites sem dormir montando e-mails, montando documentos para mandar para o CREF em Floripa, enfim, várias situações, eu não fiz pensando na minha academia única exclusivamente. Eu fiz pensando no coletivo, porque eu não tenho concorrentes. Eu tenho pessoas que me motivam a trabalhar cada vez mais e cada vez melhor para que o meu negócio fique garantido, né? Que ele vá bem. Então essas pessoas são grandes motivadores. Eu não vejo concorrência. Eu vejo pessoas que podem trabalhar juntas, cada um no seu espaço, de maneira, né, individual, mas prezando pelo coletivo. Bom, bacana esse programa, mas acabou, professor. Não dá tempo para mais nada. Deixa o Instagram para a galera, vai. Meu Instagram é Fabiano MMA. Até é mais fácil, né? Fabiano. Tu não vai pedir pro pessoal escrever o teu sobrenome no Instagram. Não tem como. Vão errar, nunca vou ter seguidor. Não vai ter nenhum, teria seguidor. Vai. Fabiano MMA. Mestre, obrigado pela presença. Eu posso te chamar de mestre, já que claro. Você não gosta. Pode ser? Imagina, não tem problema. Obrigado a você que está comigo todas as noites. Olha, não esqueça de uma coisa, consciente ou não, sobre o mundo das artes marciais, praticando ou não praticando, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos, e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.